Nós temos que entender, primeiramente, que a homologação da rescisão do contrato de trabalho, tal qual constava do parágrafo 1º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, ela também representava um direito do trabalhador, o direito de ser assistido, de ter o acompanhamento do seu sindicato ou até mesmo do agente do Ministério do Trabalho para conferir e dar segurança jurídica ao momento da quitação da rescisão contratual. O que houve com a Lei 13.467 foi a supressão dessa obrigação por parte do empregador e desse direito por parte do trabalhador. Portanto, desde novembro de 2017, o Ministério do Trabalho não mais aplica a homologação das rescisões de contrato de trabalho. Porém, dentro da negociação coletiva, e está previsto lá no artigo 611 da CLT, ainda é possível que as partes, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, mantenham essa obrigação recíproca entre empregadores e trabalhadores de submeter a rescisão do contrato de trabalho à assistência. Como era pela lei antes da reforma trabalhista, apenas contratos superiores a 1 ano obrigatoriamente passavam por esse procedimento de homologação. E será que foi bom ou foi ruim? Há os que defendem que, com o fim da obrigatoriedade, tornou-se mais célere e menos burocrático o processo de desligamento dos trabalhadores, uma vez que a inteligência do artigo 477 da CLT pós-reforma trabalhista criou novos dispositivos e tornou mais fácil de compreender o que realmente o empregador deve fazer para desligamento do seu empregado. Criou um prazo único de 10 dias, acabando com aquela discussão que havia nos casos em que se cumpria aviso prévio, quando havia uma extinção de contrato a termo, ou mesmo uma dispensa sem justa causa. Todo o prazo agora é comum de 10 dias. Porém, esse prazo de 10 dias, que pela vigência da lei anterior era apenas o prazo de quitação, o prazo de pagamento das verbas rescisórias, hoje ele estende-se também às obrigações acessórias. Portanto, nos 10 dias, tudo deve estar resolvido. Deve ser assinada a carteira de trabalho com a baixa contratual, ser emitido o termo de rescisão do contrato de trabalho, feitas as devidas comunicações, CAGED, Caixa Econômica, liberando o saque do fundo de garantia, quando é o caso, e também o acesso ao benefício do seguro-desemprego, se o trabalhador tiver direito a esse benefício. Portanto, podemos ver das duas formas. Ou foi uma retirada de direito do trabalhador, que agora, salvo uma ação do seu sindicato, poderá ter ainda uma assistência, caso contrário, não mais, ou então foi feita uma desburocratização, tornando mais fácil de se resolver entre as partes todos os procedimentos de desligamento. Essa pergunta eu vou deixar para que cada um possa refletir e, quem sabe, até mesmo na fase do debate a gente poder esclarecer. De qualquer maneira, nós temos que entender que essa mudança realmente facilitou. Eu mesmo, lá na superintendência, como homologador, e exerci durante bastante tempo essa função, eu via empresas que vinham, muitas vezes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de outros lugares do Brasil, deslocavam um preposto apenas para comparecer no ato da homologação, gerando, obviamente, um custo a mais. Sendo que agora essa norma não está mais vigente e, portanto, não há mais essa obrigação. Mas o meu papel hoje aqui, conforme previsto no painel, é discutir realmente qual é o melhor momento para se homologar as verbas rescisórias. Bom, momentos são vários, né? E a gente pode ver ali que não apenas o artigo 477 foi modificado, mas nós temos também agora o artigo 507b, onde diz que é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Portanto, em substituição àquela obrigatoriedade de comparecimento perante o sindicato ao término do contrato, podem as partes livremente, né, não é uma obrigação, mas é uma faculdade,
podem comparecer à entidade sindical representativa dos trabalhadores para firmar um termo de quitação anual das verbas trabalhistas. O parágrafo único diz que o termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente, e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. É uma nova norma jurídica que há de ser construída, né? Nós estamos vendo aí a dificuldade das entidades sindicais, inclusive de se manterem financeiramente nesse período pós-reforma, mas está aí um nicho que ficou realmente para a atuação sindical dentro dessa possibilidade do termo de quitação. O que eu tenho ouvido? Um receio muito grande de parte dos sindicalistas de firmarem esse termo de quitação. Mas eu tenho explicado, o termo de quitação, tal qual o entendimento denunciado do Tribunal Superior do Trabalho, ele permite que se façam ressalvas, ou simplesmente que seja um termo de quitação que não seja genérico, que especifique as parcelas que estão sendo quitadas. Nada melhor para a saúde de uma empresa, ou até mesmo para a segurança do empregado, que anualmente alguém possa conferir e dizer, através desse termo, na presença das partes, que todos os salários estão pagos, que as férias foram concedidas e remuneradas, que o 13º salário também foi pago dentro dos prazos em lei previstos e que o fundo de garantia está recolhido devidamente. Isso dá uma segurança muito grande. Agora, colocar no termo de quitação que foram pagas as horas extraordinárias eventualmente prestadas, aí eu acredito que realmente vai cercear o direito de se discutir mais à frente se houve realmente essa quitação. Outros direitos, como um adicional de insalubridade ou periculosidade, dizer que isso está quitado, é fruto daquela quitação plena, né, da eficácia liberatória. Eu entendo que aí os sindicatos não terão força e deverão ter muita prudência realmente em emitir esse termo de quitação anual, invadindo esses direitos, onde normalmente existe o contraditório, né? Pode ser postulado depois numa ação trabalhista respectiva. Mas, portanto, a assistência que então era obrigatória pode, com o tempo, vir a ser substituída por essa presença livre das partes junto à entidade sindical dos trabalhadores para a emissão dos termos de quitação anual de direitos trabalhistas. Quero enfatizar também, pelo artigo 510 da CLT, a inovação da Comissão de Representantes dos Empregados, que também é mais uma faculdade da lei. As empresas não são obrigadas a ter essa comissão de representantes, mas elas poderão ter, desde que acima de 200 empregados. Essa comissão poderá ser constituída por 3 membros, 5 membros ou até 7 membros, dependendo do porte da empresa. E eu vejo que no inciso 7º do artigo 510b, diz que uma das funções dessa comissão de representantes dos empregados é acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. E daí eu entendo que pode competir também a comissão de representantes dos empregados nas maiores empresas, fazer o acompanhamento dos pagamentos das verbas rescisórias, substituindo até aquele papel que compete ao sindicato e que competia também ao Ministério do Trabalho antes da reforma trabalhista. Portanto, ficou mesmo um espaço para que não se retire totalmente do arcabouço jurídico brasileiro a assistência ao trabalhador desligado da empresa. Eu cito ali também o artigo 611 da CLT, que diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, quando tem prevalência sobre a lei, pode dispor sobre inúmeros assuntos, inúmeros temas, como participação nos lucros ou resultados, planos de cargos e salários, e, por que não, na construção de um acordo coletivo, as partes criarem uma cláusula dizendo que as rescisões de contrato de trabalho são passíveis, né, de homologação a partir de determinada duração. As partes são livres para isso. Depende muito, é claro, da ação dos sindicatos em conseguir, dentro de uma negociação coletiva, manter essa possibilidade. Aí não vai mais ter a participação estatal.
o Ministério do Trabalho não se obriga através de uma negociação feita entre partes. Portanto, cabe aos setores patronais e profissionais se entenderem com relação a isso e, quem sabe, para determinadas categorias profissionais, ser mantido o instituto ainda da assistência na rescisão contratual. Cito também o artigo 625 da Consolidação das Leis do Trabalho, esse já existe desde o ano de 2000, que são as comissões de conciliação prévia e núcleos intersindicais trabalhistas, que no princípio surgiram com bastante força, mas que com o passar do tempo foram deixando de atuar. Já tenho ouvido de alguns setores que há interesse, na próxima negociação, de se criar novamente as comissões de conciliação prévia. E ali também é um espaço onde pode haver, entre aspas, uma homologação de uma rescisão de contrato de trabalho, desde que as partes se entendam, né, não fique nenhum outro direito para ser reclamado no fórum competente, pode ali ser feita a conferência dos direitos e o trabalhador ser de fato assistido e poder voltar para a sua vida normal, ciente de que teve os seus direitos respeitados relativamente ao contrato findo. É, portanto, um espaço também que depende da vontade das partes criar para manter viva a chama da assistência ao empregado dispensado. Vamos citar também o artigo 855-B até E. Essa é uma inovação da Lei 13.467, da Reforma Trabalhista, dizendo que as partes podem comparecer em juízo também, para que seja feita uma homologação de acordo extrajudicial. As partes assistidas por seus advogados, empregador e trabalhador, comparecem em juízo e caberá à Justiça do Trabalho homologar esse acordo. Não é exatamente uma conferência de uma rescisão, envolve daí, sim, todas as verbas inerentes ao contrato de trabalho, mas pressupõe-se, dentro da autonomia das partes, que todos ali estão de acordo com esse ato, tanto que estão levando ao Poder Judiciário para receber a devida homologação. Então, o trabalhador assistido pelo seu sindicato, pelo advogado do sindicato ou por um advogado por si contratado, estará também tendo o respaldo de que os seus direitos trabalhistas relativamente ao contrato encerrado, eles estão sendo respeitados. Então, vai ficar essa pergunta: qual é, de fato, o melhor momento? Vamos pensar aqui num trabalhador, mesmo os chamados hipersuficientes, que trabalhou toda a sua vida numa grande empresa. Esse trabalhador, por mais que ele tenha uma boa formação e, devido à sua profissão, conheça bem os seus direitos, mas pelo fato de ter se dedicado toda uma vida a um empregador, é certo que ele tem muitas dúvidas e tem uma certa insegurança no momento da rescisão do contrato de trabalho. Ele é merecedor realmente de ser assistido. Por outro lado, aquele trabalhador, o chamado hipossuficiente, que sequer venceu um contrato de experiência, não conseguiu se manter no contrato de trabalho, ele tem um total desconhecimento do que ele tem para receber. E simplesmente comparecer nos recursos humanos da empresa, assinar o documento, ter lá sua carteira de trabalho devolvida, poder sacar o fundo de garantia, fica realmente muito inseguro. E vai nos procurar, vai procurar o sindicato da categoria, vai procurar o escritório de advocacia trabalhista, e muitas vezes ele não tem direitos além daqueles que já estão sendo pagos e quitados pelo empregador. Mas temos que entender a necessidade, dentro de uma paz social, e o direito do trabalho, o direito social, ele vem justamente para isso, é necessário que exista esse momento, que exista essa prática. Ou uma confiança muito forte do trabalhador no seu empregador, que faz com que ele tenha essa paz, sabendo que não foi prejudicado, não foi lesado, ou então temos que encontrar um meio de ele permanecer tendo essa assistência e, quando necessário, poder
promover, dentro do que for cabível, né, promover a competente ação trabalhista. É uma pena que o Ministério do Trabalho, com a reforma, ele deixou realmente de exercer esse papel. Eu ainda tenho recebido pequenas demandas de contratos encerrados antes da vigência da 13467, e tem até um caso que está ocorrendo ainda de uma estatal que promoveu um programa de demissão voluntária, e no edital desse programa de demissão voluntária dizia que todos os trabalhadores que aderissem a esse programa, eles teriam a assistência na rescisão contratual. Só que o sindicato não participou desse PDI, né, desse programa de demissão incentivada, e, consequentemente, não quer intervir agora como assistente na rescisão do contrato. Então, eu absorvi essa demanda e estou ainda prestando ali uma homologação, digamos assim, dessas rescisões contratuais. Então, a gente vê que houve realmente uma ruptura, né, como tantos outros dispositivos que mudaram com a legislação trabalhista, por mais que tenha havido aquele breve período de vacância, né, de 120 dias, mas houve uma ruptura, e a partir daí as partes têm que buscar socorro, têm que buscar como se resolver. Então, sinto falta mesmo de podermos dar uma melhor assistência aos trabalhadores, mas olhamos também, como falei no início, pelo lado da facilidade, da desburocratização com o término da obrigação das homologações. Ainda hoje passam pessoas por nós dizendo assim, não tem como o senhor dar uma conferida aqui na minha rescisão, eu tenho algumas dúvidas, e a gente acaba não tendo argumentos para negar, né? Mas eu digo sempre, não é mais a homologação. A partir de agora, o termo assinado já dá acesso ao saque do fundo de garantia. A Caixa Econômica não vai mais exigir o nosso carimbo, a nossa assinatura, bem como o sistema de emprego lá na habilitação ao seguro-desemprego, mas mesmo assim as pessoas querem. E não poucas vezes, as empresas nos procuram. Eu tive um empregado que ele é sempre muito desconfiado, eu tenho medo que ele venha demandar coisas, né, futuras. Não tem como o senhor conferir, aí fazer como fazia antes? Aí eu tenho que novamente dizer, né, não é mais a nossa função, quem sabe o sindicato? Não, mas o sindicato também diz que não faz. Enfim, foi um rompimento, né, um rompimento abrupto. A sociedade, eu acredito, não estava devidamente preparada para isso. Mas é fato e já está acontecendo. Então, eu vou encerrar, né, já estão chegando os 20 minutos da minha participação, a não ser as perguntas que virão depois, a gente quer, né, poder respondê-las, devolvendo para toda essa plateia brilhante, né, a pergunta que me foi feita aqui, né? Qual o melhor momento para a homologação das verbas rescisórias trabalhistas? Será que perante o sindicato? Será que perante o termo de quitação anual? Ou será que lá na frente, no acordo extrajudicial submetido à homologação da Justiça do Trabalho? Fica a pergunta, né, e no debate aí, quem sabe, vão surgir melhor essas respostas. Então, dessa forma, espero ter colaborado e vamos agora aguardar aí pelas dúvidas da plateia. Muito obrigado, o Ministério do Trabalho está à disposição, até vou pedir para passar a próxima tela. Fica lá também o meu e-mail para quem quiser anotar e, quem sabe, formular alguma pergunta posterior. Muito obrigado pela oportunidade e vamos ouvir os nossos 2 próximos palestrantes. Obrigada, doutor.